Ele já foi nomeado o jogador mais valioso da NBA, além de ser 3 vezes o cestinha da liga e 2 vezes o líder em assistências. Um dos mais eficientes pontuadores da história da liga e um dos maiores auges dos últimos anos. Um cara que em uma noite conseguiria dropar 50 pontos e na mesma noite ainda ir se divertir em alguma casa noturna em Houston. Por conta do seu auge, muitos ainda o consideram o melhor pontuador da história quando o assunto é 1 contra 1. Mas hoje você vai conhecer a trajetória incrível de como um jogador que quando estava no ensino médio foi considerado preguiçoso e que uma vez foi subornado com hambúrgueres para ele poder pontuar em uma partida de basquete, acabou se tornando um dos jogadores mais letais e influentes da década moderna na NBA. Mas você já percebeu que James Harden é praticamente o porta-voz não oficial da barba perfeita na NBA? Tipo assim, o cara pode errar até 27 arremessos numa final de conferência, mas a barba está sempre na régua e já é quase um patrimônio cultural da liga. Mas é aí que vem o maior adversário da vida adulta masculina. A barba pode até estar em dia, mas e o cabelo que tá estourando de falta antes mesmo dos 30? Infelizmente, mais de 40% dos homens começam a ter queda de cabelo antes mesmo dos 30 anos. Em alguns casos até mesmo antes dos 20. Mas é aí que entra em quadra para virar o jogo a Manual, que é a maior plataforma digital de saúde masculina que gerencia o tratamento para a calvície de maneira prática e segura, conectando você a médicos e a farmácias credenciadas, tudo 100% online. E para iniciar o seu tratamento é muito simples. Basta entrar no site que está aqui na descrição, responder a um questionário rápido sobre a sua saúde, enviar algumas fotos para avaliação dos médicos e se você for recomendado, os medicamentos são produzidos por uma farmácia credenciada e enviados numa caixa discreta diretamente para a sua casa. E para ficar ainda melhor, com frete grátis. Tudo 100% online e você ainda conta com acompanhamento clínico contínuo pelo WhatsApp, para tirar dúvidas e ajustar o tratamento sempre que necessário. Ainda mais chegando à época mais esperada do ano, a Manual Hair Friday, onde além dos 40% off no seu primeiro pedido, você ganha uma necessaire exclusiva da promoção e um mini shampoo de brinde. Então não perca mais tempo, pois a promoção é válida somente para pedidos realizados em novembro. Então, para o seu cabelo não cair num step back do James Harden, utilize o cupom Guibeira ou escaneie o QR Code na tela e comece hoje mesmo seu tratamento com a Manual. James Edward Harden Jr. nasceu no dia 26 de agosto de 1989, em Los Angeles, na Califórnia. Foi criado numa família humilde e incentivado desde cedo por sua mãe, Mondia Willis, a seguir o caminho do esporte para que ele transformasse a sua vida, já que era o único caminho que ela conhecia, tendo em vista que Harden foi criado sem o pai. He was in jail, so we really didn't spend time together at all. I mean, he would get out on occasions or whatnot, but it was just like it was pointless because I had no trust in him. I had no faith in him. So it was just me and my mom. E para ver o seu filho longe das ruas perigosas do bairro em que morava, a melhor saída era mantê-lo dentro de uma quadra de basquete. The place where you're not supposed to make it out of, the odds are against you. A lot of people aren't strong-minded, and they either end up, in jail or not here anymore. Harden frequentou a Artesia High School, localizada em Lakewood, Califórnia, e rapidamente se destacou no time de basquete. Sua evolução ao longo dos anos foi impressionante. No segundo ano de ensino médio, suas médias estavam em 13,2 pontos por jogo, ajudando o time a conquistar um recorde de 28 vitórias e apenas 5 derrotas. Mas para James, isso ainda não era o suficiente. Motivado a atingir a sua melhor versão, um belo dia, ele decidiu deixar um bilhete para sua mãe, escrito: "Se puder, me acorde às 7 horas da manhã e também deixe alguns dólares. Observação: guarde esse papel, eu vou ser uma estrela." E assinou James Harden. Devido à sua ética de trabalho, começou a se dedicar muito nos treinamentos e também a estudar um argentino chamado Manu Ginóbili, que assim como Harden também era canhoto e tinha movimentos simplesmente incríveis, principalmente o seu arremesso letal e um movimento que ele ficaria muito conhecido por fazer, o Eurostep. Já no seu terceiro ano, deu um salto na sua produção, pulando para 18,8 pontos por partida, 7,7 rebotes e 3,5 assistências. Mais maduro, mais forte, mais rápido, sendo o líder da equipe e levando a Artesia até o título estadual com uma campanha impressionante de 33 vitórias e apenas uma derrota. No seu último ano, ele manteve o mesmo nível, continuou liderando a equipe com as estatísticas muito semelhantes ao do ano anterior, 18,8 pontos, 7,9 rebotes e 3,9 assistências, e levou a Artesia High School ao bicampeonato
estadual com uma campanha de 33 vitórias e 2 derrotas. Harden não apenas dominou no ensino médio, mas também brilhou no circuito da AAU, a Liga Amadora Atlética da União, e se tornou um dos mais prestigiados no basquete colegial dos Estados Unidos. E foi no torneio Adidas Super 64 de 2006, em Las Vegas, que ele realmente mostrou ao país o seu talento. Defendendo o Pump and Run Elite, Harden teve atuações de destaque contra algumas das melhores promessas do basquetebol norte-americano. Em uma das partidas mais marcantes do torneio, anotou 34 pontos contra a DC Assault, um time que contava com futuros nomes na NBA como Michael Beasley. Na grande decisão, sua equipe enfrentou os Southern California All-Stars, liderados por nada mais nada menos que Kevin Love, outro talento que mais tarde faria história na NBA. E James Harden novamente foi essencial para a vitória do Pump and Run Elite, garantindo o título do torneio. Seu desempenho não passou despercebido e ele foi nomeado McDonald's All-American, uma das maiores honrarias para jogadores do ensino médio nos Estados Unidos, e também foi selecionado para o segundo time da Parade All-American. Harden se consolidou como um dos melhores prospectos do país, porém agora era um novo capítulo, o basquete universitário. Apesar de seu talento, Harden não escolheu uma das universidades mais tradicionais no basquetebol universitário, como Duke ou Kentucky. Em vez disso, optou por um caminho menos convencional e se juntou à Universidade Estadual do Arizona, Arizona State. Na temporada de calor, o Harden rapidamente se tornou a principal referência da equipe. O time foi projetado para terminar entre os piores da Pac-10 Conference, mas com Harden jogando em alto nível, a equipe surpreendeu. Ele teve médias de 17,8 pontos, 5,3 rebotes e 3,2 assistências por jogo, conduzindo a equipe de Arizona State a 21 vitórias e 13 derrotas, terminando em quinto na Pac-10. Apesar de não serem selecionados para o torneio da NCAA, chegaram à semifinal do torneio do NIT, com 32 times da Divisão 1 da NCAA. Harden e sua equipe venceram times fortes como Alabama State, Southern Illinois, mas perderam na semifinal para o time da Flórida. Pelos seus desempenhos, ele foi eleito First Team All-Pac-10 e fez parte do time de calouros da conferência. Na sua segunda temporada, Harden era considerado um dos melhores jogadores universitários do país. Ele continuou a ter atuações impressionantes, como no dia 30 de novembro de 2008, onde ele anotou 40 pontos contra a equipe de UTEP, o recorde de sua carreira universitária, e terminou essa temporada com 20,1 pontos, 5,6 rebotes e 4,2 assistências. Foi eleito jogador do ano da Pac-10 e nomeado para o All-American por unanimidade, chegando à NCAA, mas sendo eliminado pelo forte time de Syracuse na segunda rodada. Com sua missão cumprida na universidade e se consolidando como um dos jogadores universitários mais versáteis do país, Harden decidiu se declarar elegível para o draft da NBA de 2009. E assim, o mundo do basquete estava prestes a conhecer um dos maiores talentos ofensivos de sua geração. James Harden então foi a terceira escolha geral do draft de 2009, sendo draftado pelo Oklahoma City Thunder, atrás apenas de Blake Griffin, que foi selecionado pelo Los Angeles Clippers, e do pivô Hasheem Thabeet, que foi draftado pelo Memphis Grizzlies. O time de Oklahoma já tinha um núcleo jovem de jogadores com um potencial muito grande. Kevin Durant iria para sua terceira temporada na NBA e Westbrook iria disputar sua segunda temporada. E além deles, a equipe também contava com Serge Ibaka, vindo do basquetebol espanhol, e Jeff Green, um excelente defensor e pontuador, que também iria para sua terceira temporada de NBA. Mas o mais maluco disso tudo, na minha opinião, é você pensar que o Oklahoma City Thunder conseguiu draftar 3 futuros Halls da Fama em 3 drafts seguidos. Era um time sem muita experiência de fato, mas com um forte poder ofensivo. Harden viria do banco em sua primeira temporada com média de 22,9 minutos e contribuindo com quase 10 pontos por partida. E a equipe do Thunder terminou em 8º lugar da conferência, se classificando para os playoffs, porém iriam enfrentar a forte equipe do Lakers de Kobe Bryant e Paul Gasol. O Thunder, com seu time jovem, não conseguiu bater de frente com o time de Los Angeles e foram eliminados por 4-2. Mas só de conseguirem 2 vitórias contra o primeiro colocado do Oeste, na minha opinião, já foi uma baita de uma temporada. Mas na temporada seguinte, Harden e o Oklahoma dariam um grande salto. Iniciando a temporada com 10 vitórias e 11 derrotas, o time demorou para melhorar, mas liderados pelo Durant, que estava sendo cestinha da NBA, e Westbrook, que comandava as ações ofensivas do time, o Thunder começou a encaixar depois da pausa do All-Star Game. Além de que na trade deadline, eles fizeram uma troca para fortalecer o garrafão e trazer mais experiência para o elenco. Em fevereiro, eles trocaram o ala Jeff Green e o pivô Nenad Christic com o Boston Celtics por Kendrick Perkins e o armador Nate Robinson. O time teve uma sólida campanha então, terminando a temporada com 55 vitórias e 27 derrotas, na 4ª posição da Conferência Oeste. Harden jogando todos os 82 jogos e sendo titular em apenas 5, mas sendo o 6º homem do time, com boas médias de 12,2 pontos, 3,1 rebotes e 2,1 assistências ao final da temporada.
Essa equipe do Thunder então chegava aos playoffs mais fortalecida e com um pouco mais de experiência, mas ainda assim eles tinham muito a provar, já que na primeira rodada pegaram a equipe do Denver Nuggets, que tinha trocado Carmelo Anthony para o Knicks, e passaram com uma certa facilidade, vencendo a série por 4-1. Nas semifinais de conferência, enfrentaram a forte equipe do Memphis, da dupla de garrafão Marc Gasol e Zach Randolph. Numa série disputadíssima, a equipe do Thunder acabou vencendo por 4-3, com destaque para o jogo 4, que teve 3 prorrogações. O time de Oklahoma então saiu com uma vitória de 133-123 para empatar a série naquela partida. James Harden então contribuiu com 19 pontos, 7 rebotes e 7 assistências nesse jogo em questão. Nas finais de conferência iriam enfrentar outro grande desafio, o experiente time do Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki e Jason Kidd. E o alemão simplesmente dominou a série, superando o Oklahoma City Thunder por 4-1. Para a próxima temporada, o Oklahoma não iria desanimar, e Harden evoluiu seu jogo, atingindo médias de quase 17 pontos e arremessando incríveis 39% para 3. Ele foi eleito finalmente o 6º homem da temporada e ajudou o Thunder a ficar em 2º lugar da Conferência Oeste. As expectativas para esse time estavam altas nos playoffs. Logo na primeira rodada, eles mostraram que estavam mais maduros e prontos para brigar pelo título, eliminando a equipe que os haviam eliminado na temporada anterior, o Dallas Mavericks, logo de cara por 4-0. E o Mavericks não tinha só superado o Thunder, como eles foram campeões nessa temporada anterior, o que dá ainda mais destaque para esse elenco jovem do OKC. E o momento de Harden foi no jogo 4, onde ele contribuiu com 29 pontos e foi o cestinha da partida. Na segunda rodada, eles enfrentaram o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Paul Gasol. O Thunder foi surpreendente na série, limitando Kobe para apenas 20 pontos no jogo 1 e 2. Westbrook, Harden e Durant lideraram o OKC a passar pelo Lakers por 4-1, pelo 2º ano consecutivo chegando na final de conferência. Harden e a equipe do OKC iriam enfrentar nada mais nada menos que o San Antonio Spurs, o time que havia ficado em primeiro lugar na Conferência Oeste e teve a melhor campanha da temporada, ao lado do Chicago Bulls, com 50 vitórias e 16 derrotas. O início da série foi muito complicada, com o Spurs vencendo os 2 primeiros jogos, mas liderados por Kevin Durant, a equipe do Thunder virou a série vencendo os 4 jogos seguintes seguidos, se classificando finalmente para as finais da NBA. Porém, para levarem o troféu Larry O'Brien de volta para a cidade de Oklahoma, teriam que passar agora pelo Miami Heat do Big Three de Wade, LeBron e Bosh. O Thunder venceu o jogo 1, com Harden fazendo apenas 5 pontos na sua estreia na final da NBA. O jogo 2 foi disputado até o final, e mesmo com os 21 pontos de James Harden vindo do banco, não foram suficientes para impedir a vitória do time da Flórida. Os outros 2 jogos foram muito disputados, e o time do Miami fez valer a força e sagrou-se campeão da NBA, com LeBron vencendo seu primeiro título. Enquanto do outro lado tinha um trio de jovens jogadores frustrados pela derrota em sua primeira final, uma decisão iria mudar completamente a carreira de James Harden. A equipe de Oklahoma tentou assinar uma extensão de contrato com ele por 4 anos no valor de 52 milhões de dólares. Porém, depois de não conseguir chegar a um acordo entre a sua extensão de contrato, Harden acabou sendo trocado para o Houston Rockets no dia 27 de outubro de 2012. E lá, ele assinou uma extensão de 55 milhões de dólares. Tempos depois, ele alegou que haviam lhe dado pouco tempo para considerar a oferta. E essa notícia simplesmente explodiu o mundo da NBA. James Harden agora chegava em uma franquia que estava em processo de reconstrução, após o fim da era Yao Ming e Tracy McGrady. Com o experiente treinador, o coach Kevin McHale, o time era jovem, mas contava com nomes como Chandler Parsons e Jeremy Lin. Mas claramente, James Harden, depois das declarações do GM da franquia Daryl Morey, chegaria para ser o líder da equipe. E ele fez exatamente isso. O time não era nem de longe o favorito ao título, mas Harden evoluiu seu jogo de forma incrível. Jogando 78 jogos da temporada regular, todos como titular, teve as médias de 25,9 pontos, 5,8 assistências e 4,9 rebotes, levando o Houston Rockets aos playoffs. E o mais curioso é que ele enfrentaria nos playoffs justamente sua ex-equipe, o Oklahoma City Thunder. Harden foi um pouco inconsistente durante a série, fazendo apenas 20 pontos no jogo 1, abaixo da sua média da temporada regular, e no jogo 4, tendo feito 15 pontos e cometido 10 turnovers. Porém, também fez bons jogos. No jogo 2, ele fez 36 pontos, e no jogo 3 fez 30, mas que para sua infelicidade, não foram suficientes para fazer a equipe do Rockets avançar, e eles acabariam sendo eliminados por 4-2 na série. Com um detalhe, Russell Westbrook jogou apenas os 2 primeiros jogos, e depois perdeu o restante da série por uma lesão. Embora a expectativa não fosse o título, a campanha do Rockets com as atuações de Harden foram surpreendentes. Entretanto, ficava evidente que ele precisaria de ajuda para fazer com que o time pudesse sonhar com um título, e essa ajuda veio na temporada seguinte. O Houston Rockets assinou com o pivô Dwight Howard, que antes estava no time do Los Angeles Lakers. A dupla Harden e Howard deu
muito certo, e o time ficou mais competitivo, terminando a temporada regular na 4ª posição, com uma campanha de 54 vitórias e 28 derrotas. Com as médias de 18,3 pontos e 12,2 rebotes de Howard, combinadas a 25,4 pontos, 6,1 assistências de James Harden, as expectativas para os playoffs eram grandes. Porém, a forte equipe de Portland, liderada pelo All-Star LaMarcus Aldridge e o jovem Damian Lillard, surpreendeu os Rockets, vencendo os 2 primeiros jogos dentro de Houston. Embora a série estivesse muito disputada, o Rockets acabou sendo eliminado em 6 jogos, com 3 deles sendo decididos na prorrogação, e o jogo 6 foi épico, decidido no último segundo, adivinha por quem? Dame Time. A primeira temporada da dupla Harden-Howard terminaria de forma decepcionante, com os dois tendo médias de 26 pontos nos playoffs, mas isso só iria servir de combustível para a temporada seguinte. A temporada 14-15 mostrou que Harden poderia evoluir ainda mais o seu jogo, liderando sua equipe em pontos e assistências, chegando a 27,4 pontos e 7 assistências por noite. Mesmo com Howard sofrendo com lesões ao longo da temporada, que o limitaram a apenas 41 jogos, o time do Rockets terminaria em segundo lugar da conferência. Nos playoffs, Harden liderou o Rockets para uma vitória na primeira rodada contra o Dallas Mavericks por 4-1. Já nas semifinais de conferência, iriam enfrentar o time do Clippers de CP3 e Blake Griffin. A série foi muito disputada, e o time de Houston chegou a estar perdendo a série por 3-1, mas com atuações incríveis de James Harden e Dwight Howard, venceram 3 jogos seguidos para classificar o time dos Rockets para as finais de conferência. Mas a próxima série que seria o grande problema, a melhor campanha da temporada, o Golden State Warriors dos Splash Brothers, Stephen Curry e Klay Thompson. Os Warriors venceram o jogo 1 por 110-106, e o jogo foi disputado até o final. E James Harden ainda por cima fez 38 pontos, uma noite incrível, mas que foi insuficiente para dar a vitória ao time de Houston. No jogo 3, foi uma derrota humilhante, 115-80, com Harden fazendo apenas 17 pontos na partida. E no jogo 4, para evitar a varrida da série, Harden anotou 45 pontos e deu uma pequena esperança aos torcedores de Houston. Mas no jogo 5, com mais uma atuação apagada de James Harden, os Warriors venceram por 104-90, classificando-se para a final da NBA. Após uma campanha empolgante na temporada anterior, onde chegaram às finais de conferência, os Rockets esperavam seguir entre os candidatos ao título. No entanto, a realidade foi bem diferente. No início da temporada, problemas internos começaram a surgir. No dia 18 de novembro, o técnico Kevin McHale foi demitido após um início ruim, com 4 vitórias e 7 derrotas. Posteriormente, surgiram rumores de que Harden teria se apresentado fora de forma para o training camp, com uma forma de retaliação ao treinador, que o colocou no banco em um jogo dos playoffs anteriores contra o Clippers. Apesar do ambiente conturbado, Harden continuou jogando em altíssimo nível. Ele protagonizou atuações históricas ao longo da temporada, como no dia 20 de janeiro, onde ele anotou 33 pontos, pegou 17 rebotes e distribuiu 14 assistências, tornando-se o primeiro jogador a atingir esses números desde Will Chamberlain em 1968. No mês de março, ele acumulou um total de 457 pontos, 152 assistências e 102 rebotes, se tornando o único jogador desde Oscar Robertson em 1967 a fazer mais de 450 pontos, mais de 150 assistências e mais de 100 rebotes num único mês. E no final da temporada, estabeleceu um recorde negativo ao cometer 374 turnovers, superando a antiga marca de Artis Gilmore de 366 em 1977-1978. Harden jogou então todos os 82 jogos da temporada regular, com médias impressionantes de 29 pontos, 7,5 assistências e 6,1 rebotes. Dwight Howard, porém, teve uma queda de desempenho, atingindo apenas 13,7 pontos, 11,8 rebotes por jogo, e a sua relação com Harden ficou cada vez mais desgastada, chegando ao ponto de Dwight Howard se recusar a passar a bola para o Barba e ser chamado a atenção múltiplas vezes pelo técnico. Mesmo com todas as dificuldades, os Rockets classificaram para os playoffs em 8º lugar, mas foram eliminados já de cara pelo Golden State Warriors por 4-1. Mais uma vez, Harden foi inconsistente durante a série, com apenas 17 pontos no jogo 1 e 18 pontos no jogo 4, e mais uma vez não conseguiu carregar o Houston ao tão sonhado título. Com uma eliminação precoce, ficou claro que o time precisava novamente de mudanças. Na temporada 16-17, Dwight Howard se tornou agente livre e saiu do time. O Houston Rockets entraram em um processo de reformulação e, para reconstruir a equipe em torno de Harden, a diretoria decidiu que precisava de um novo comandante e trouxeram Mike D'Antoni, um técnico conhecido por seu estilo de jogo ofensivo e veloz. Além disso, trouxeram Eric Gordon, um excelente arremessador para 3 pontos, e o brasileiro Nenê Hilário, que trazia toda a sua experiência de força física vindo do banco de reservas. Mike D'Antoni
D'Antoni fez uma mudança importante no time, transformando Harden no armador principal, e isso fez com que ele tivesse números simplesmente impressionantes. 29,1 pontos, 11,2 assistências e 8,1 rebotes por jogo, sendo o líder da NBA em assistências nessa temporada. Cada vez mais ele se destacava pelo seu letal step back, principalmente nos arremessos de 3 pontos, e também masterizou a arte do 1 contra 1, com dribles extremamente rápidos para passar pelo seu defensor e utilizar qualquer um de seus muitos movimentos para finalizar com perfeição. Tanto faz se fosse uma cravada explosiva, quanto um floater para quebrar o pivôzão que tentava vir dar um toco, ou então o seu clássico Eurostep. Durante essa temporada ele colecionou vários triplos duplos, mas um jogo em especial entrou para a história. No dia 31 de dezembro de 2016, contra o New York Knicks, Harden fez um triplo duplo de 53 pontos, 17 assistências e 16 rebotes, tornando-se o primeiro jogador na história a registrar um jogo de mais de 50 pontos, mais de 15 assistências e mais de 15 rebotes. Com Harden brilhando neste nível e o time encaixado, o Houston Rockets terminaria uma temporada com 55 vitórias e 27 derrotas, garantindo a terceira melhor campanha do Oeste. Chegando nos playoffs, o confronto seria mais uma vez contra o Oklahoma City Thunder, de Russell Westbrook, que havia tido uma temporada histórica com médias de triplo-duplo. O duelo entre as duas estrelas da temporada foi muito aguardado, mas Harden levou a melhor. O Rockets no coletivo se mostrou um time superior, e eles venceram a série por 4-1. Harden brilhou, e o brasileiro Nenê também se destacou. No jogo 4 ele anotou 28 pontos e pegou 10 rebotes, sendo uma peça-chave na vitória. Na segunda rodada, os Rockets enfrentaram o San Antonio Spurs, e a série começou de forma promissora, com uma vitória arrasadora de 126-99 no jogo 1. No entanto, os Spurs ajustaram a defesa sobre Harden, e ele teve dificuldade nos jogos seguintes. No jogo 3, mesmo marcando 43 pontos, o Rockets acabou sendo derrotado, e no jogo 6, o San Antonio Spurs sem Kawhi Leonard e Tony Parker, Harden teve uma atuação muito apagada de 10 pontos e 6 turnovers, terminando 2 de 11 arremessos de quadra. E assim, o San Antonio venceu a série por 4-2, mandando os Rockets de volta para Houston. A temporada terminou com outra frustração. Harden novamente teve atuações espetaculares na temporada regular, mas novamente foi muito criticado por não manter o mesmo nível nos playoffs. E para tentar mudar as coisas em Houston, tentar trazer de volta eles a candidatos ao título, a diretoria fez um movimento ousado, uma troca com o Los Angeles Clippers, para trazer Chris Paul, um dos melhores armadores da NBA, para fazer dupla com James Harden. Ninguém conseguiu entender muito bem como funcionaria um ataque com dois jogadores que predominantemente ficam muito tempo com a bola na mão, mas a ideia era clara: diminuir a carga sobre Harden e potencializar o ataque, consequentemente diminuindo o tempo de bola em suas mãos, já que ele não seria mais o primeiro armador da equipe e voltaria a jogar como shooting guard. Assim, ele poderia focar também mais tempo apenas em pontuar. E o time adotou um estilo baseado em 3 coisas: arremessos de 3 pontos, ataque veloz e uma defesa intensa. E assim o Houston Rockets quebrou recordes de bolas de 3 convertidas na temporada. Mike D'Antoni tornou James Harden e Chris Paul uma dupla extremamente eficiente e dinâmica, e a defesa de PJ Tucker e Clint Capela se destacaram protegendo muito bem o garrafão. E o resultado foi a melhor campanha da NBA. Harden simplesmente dominou essa temporada, e sendo eleito de forma merecida o MVP da temporada regular. E sim, foi nessa mesma temporada que ele fez o icônico lance de quebrar os tornozelos de Wesley Johnson. Mais incrível ainda foi no dia 5 de novembro, onde ele marcou 56 pontos, um recorde em sua carreira até então. Somados a 13 assistências, foi uma vitória incrível do Houston Rockets sobre o Utah Jazz por 137-110. Mas mesmo performances assim inacreditáveis ainda não eram o suficiente, porque foi sem dúvida no dia 30 de janeiro, em uma vitória de 114-107 sobre o Orlando Magic, em que James Harden fez história, se tornando o primeiro jogador na história da NBA a marcar 60 pontos em um triplo-duplo com 10 rebotes e 11 assistências. E só um leve detalhe: nessa partida em questão, o Houston Rockets estava sem 3 dos seus principais jogadores, sem Chris Paul, sem Trevor Ariza e sem Eric Gordon. Essa vitória foi basicamente na conta de James Harden, sendo responsável por um total de 84 pontos dos 114 que o Houston Rockets marcou naquela noite. O Houston Rockets então finalizou essa temporada pela primeira vez na história da franquia como o primeiro colocado do Oeste, com um recorde de 65 vitórias e apenas 17 derrotas, com James Harden se tornando pela primeira vez o cestinha da temporada, fazendo uma bagatela de 30,4 pontos por partida.
Nos playoffs, porém, após as 2 primeiras séries eles terem passado de forma dominante, havia um grande obstáculo no caminho, o Golden State Warriors de Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green. E o mais surpreendente é que eles conseguiram liderar depois do jogo 5 a série por 3-2, precisando de apenas uma vitória para selar a sua passagem para a final da NBA. E o que antes parecia impossível, derrotar aquele quinteto titular com a line-up da morte do Golden State Warriors, que havia passado o caminhão em todo mundo, agora parecia um objetivo alcançável. Porém, para a infelicidade, Chris Paul se machucou justamente no final do jogo 5. Uma lesão que iria fazer com que ele ficasse de fora dos jogos 6 e 7. Isso seria determinante para a eliminação do Houston Rockets, porque ao contrário dos anos anteriores, Harden foi mais consistente, um verdadeiro líder em quadra, mas com a ausência de CP3 nos jogos decisivos, o time realmente enfraqueceu. No jogo 7 e o derradeiro, em Houston, Harden fez 32 pontos, mas ele e toda a equipe do Rockets foi muito mal nos arremessos de 3 pontos. James terminou com um aproveitamento de 2 arremessos convertidos de 13 tentativas, enquanto o Houston Rockets arremessou ao todo 44 bolas para 3 para converter apenas 7, sendo famosamente lembrados por errarem 27 arremessos para 3 pontos consecutivos. Um aproveitamento péssimo contra o super time do Warriors que não perdoou. E então chegamos à temporada de 2018-2019, que foi marcada basicamente pelo auge do auge de James Harden. Ele e Chris Paul lideravam o time, explorando o máximo de bolas de 3 e pontes aéreas possíveis dos pivôs. Mas em específico essa temporada, o Harden não só modificou seu estilo de jogo, mas ele praticamente virou um cheat code humano dentro de uma quadra de basquete. Antes os seus movimentos eram basicamente um corte para o lado esquerdo que culminavam em uma boa finalização com sua mão dominante, e mesmo assim já era muito difícil de pará-lo. Quando não, ele ainda tinha habilidade e talento suficiente para cortar para o seu lado não dominante e conseguir finalizar contra o seu adversário no 1 contra 1 da mesma forma. Mas 2 movimentos que basicamente são vistos como uma brecha na regra da NBA fez com que ele se tornasse o pontuador mais imparável de toda a liga. Primeiramente, o seu step back, que já era uma arma letal no seu repertório, mas agora ele descobriu que se ele não tivesse a posse da bola durante o primeiro passo e apenas segurasse a bola no segundo passo, ele ganhava praticamente um passo extra na hora de dar os seus famosos step backs, fazendo com que ele ganhasse ainda mais espaço entre ele e o seu defensor. Isso resultou que ele revolucionasse a NBA no 1 contra 1, já que 60% dos seus arremessos eram para 3 pontos e provindos de step backs. Chegou a um determinado ponto que os defensores, ao tentarem pará-lo, optavam por defender ele pelas costas, como por exemplo o Ricky Rubio nessa posse. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi na história da liga. Ele também se tornou mestre em cavar faltas, achando a brecha perfeita na hora que seus defensores deixavam o braço para que ele pudesse usar de alavanca, ou então durante uma finta, que apenas um passo errado do seu defensor resultava ou em 2 pontos mais a falta, ou então 2 lances livres na qual ele tinha um excelente aproveitamento. Com isso, James Harden, que já era um excelente pontuador, se tornou praticamente imarcável. E mesmo por toda essa dominância que eu acabei de te explicar por parte individual do James Harden, as expectativas para o Houston Rockets não eram das mais altas, já que eles perderam peças importantes, como por exemplo o Trevor Ariza, que era um dos principais defensores, e o nome que veio para substituí-lo foi Carmelo Anthony, já não mais em seus melhores anos de carreira. E para piorar, eles ainda perderam Chris Paul no começo da temporada por uma lesão e tiveram um início muito fraco com 11 vitórias e 15 derrotas. Mas foi então que James Harden assumiu seu modo semideus, fazendo uma verdadeira bagunça na NBA, onde ele conseguiu a marca de 30 ou mais pontos em 32 jogos consecutivos. Em 18 desses jogos, ele fez 40 ou mais pontos. Em 4 desses jogos, ele teve 50 ou mais. E em um deles foi nada mais nada menos do que 61 pontos, mais uma vez contra o New York Knicks dentro do Madison Square Garden. Para vocês terem uma ideia, ele teve uma sequência de 4 jogos consecutivos com mais de 40 pontos. E uma outra sequência de 5 jogos, separada dessa sequência de jogos de 40 pontos que eu acabei de falar, em 5 partidas ele teve uma média de 52 pontos. Durante o mês de janeiro foi o ápice. Ele teve as médias de 43,6 pontos, 8,7 rebotes, 7,6 assistências, com 2,1 roubos de bola e 1,2 tocos. Sim, foi exatamente as médias que você ouviu. Ele não só estava em sua melhor forma física na parte ofensiva, como estava jogando a melhor defesa de sua carreira. Ele terminou essa temporada com 36,1 pontos de média, 7,1 assistências e 6,6 rebotes, sendo o segundo mais uma vez na corrida de MVP, o que muitos fãs de James Harden falam que ele merecia
poderia, com certeza, ter ficado com o título em 2019 também, que o prêmio ficou, na verdade, nas mãos de Giannis Antetokounmpo. Mas uma coisa que o Giannis Antetokounmpo não atingiu nessa temporada, mas que o Harden conseguiu, foi entrar para um grupo seleto onde ele fez parte ao lado de Will Chamberlain, Elgin Baylor e Michael Jordan, como os únicos jogadores a conseguirem terminar uma temporada regular com 36 pontos ou mais de média. Foi também após essa temporada e o prêmio de MVP do Giannis que surgiu a famosa desavença entre os dois, onde o Harden fez uma declaração criticando o estilo de jogo do grego. When it's all said and done, they'll appreciate it more. But I wish I could just run and with 7 feet and run and just dunk. Like that takes no skill at all. I gotta actually learn how to play basketball, how to have skill, Ele obviamente terminou essa temporada como cestinha da NBA mais uma vez, deixou o máximo de vítimas e adversários no chão com o seu famoso step back, e o Houston finalizou a temporada em 4º lugar. Chegando na pós-temporada, passaram pelo Utah Jazz na primeira rodada por 4-1 e mais uma vez enfrentariam o Golden State Warriors de Stephen Curry e Kevin Durant. Mas ao contrário da temporada anterior, parecia que Houston havia piorado de forma coletiva, enquanto o Golden State Warriors ficava ainda mais dominante. Mesmo com Harden jogando em altíssimo nível, o Rockets não conseguiu superar o Warriors e foram eliminados por 4-2. E essa derrota colocou um ponto final na dupla Harden e Chris Paul. Durante a off-season, o CP3 foi trocado e um velho conhecido de James Harden chegou para formar uma nova parceria, um tal de Russell Westbrook. Na temporada de 2019-2020, Harden e Westbrook formaram uma das duplas mais explosivas da NBA. O time de Houston tinha um ataque absurdo. Harden foi o cestinha pelo 3º ano consecutivo, com 34,3 pontos, 7,5 assistências e 6,6 rebotes por partida, enquanto o Westbrook teve as médias de 27,2 pontos, 7,9 rebotes e 7 assistências. E chegando nos playoffs, eles iriam enfrentar justamente o Oklahoma City Thunder de Chris Paul, que chegou de forma surpreendente até a pós-temporada, com o armador veterano sendo o líder para o time jovem do OKC antes da ascensão de Shai Gilgeous-Alexander. O Houston Rockets teve várias dificuldades para passar pelo Thunder, e essa temporada da bolha, sem um mando de quadra e sem torcida, a série foi bem equilibrada. O time de Houston avançou apenas no jogo 7, decidido no finalzinho, mas na segunda rodada enfrentaram o Los Angeles Lakers de LeBron James e Anthony Davis, onde o Houston venceu o primeiro jogo, mas depois não teve força para competir contra o time de LA e foi eliminado por 4-1. A relação entre James Harden e o Houston Rockets se desgastava. No final da temporada, Mike D'Antoni foi demitido e Westbrook foi trocado por John Wall, uma escolha nem de longe inteligente, já que o João Paredes não conseguia ficar mais saudável e estava no seu declínio de carreira. Daryl Morey não era mais o general manager da equipe após 13 anos no cargo, e com a equipe caminhando para uma reconstrução, Harden pediu uma troca. Mas não de forma convencional. Para ajudar na sua persuasão e acelerar o seu processo de troca com a diretoria do Houston Rockets, durante a pré-temporada Harden era constantemente visto em baladas. E quando a temporada começou, fotos do James Harden extremamente fora de forma acabaram viralizando de forma instantânea. Ele jogou apenas 8 jogos da temporada de 2020-2021 até ser trocado para o Brooklyn Nets. Uma troca que formaria um super time, onde Harden jogaria ao lado de Kevin Durant e Kyrie Irving. Esse trio formou um dos ataques mais poderosos da história. O mais curioso é que quando ele se apresentou para jogar com o time de Nova York, ele apareceu num shape completamente diferente, levantando uma teoria da conspiração que ele estava vestindo um terno de gordo por baixo do uniforme de aquecimento do Houston. Mas inegavelmente, essa tática funcionou. Agora, na sua nova franquia, Harden teve performances espetaculares no Brooklyn Nets, acumulando triplos-duplos. No entanto, o time foi prejudicado por lesões e várias polêmicas. Devido à pandemia, a temporada foi encurtada e Kyrie Irving jogou apenas 54 dos 72 jogos. Harden atuou em 36 e Durant, com várias lesões ao longo da temporada, jogou em apenas 35. Mesmo assim, os Nets terminaram em segundo do leste e eram considerados favoritos ao título. O trio Harden, KD e Kyrie raramente jogavam juntos, mas quando estavam os três ao mesmo tempo em quadra, era um verdadeiro terror para as defesas adversárias. Na primeira rodada dos playoffs, passaram com facilidade pelos Celtics, vencendo por 4-1, mas na segunda fase, enfrentaram um desafio à altura, o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Os Nets venceram os 2 primeiros jogos em casa, mesmo com Harden se lesionando logo no primeiro minuto do jogo 1 e ficando de fora dos jogos 2 e 3. O jogo 2 foi um massacre de 125-86 para o Nets, que pareciam se encaminhar para uma classificação fácil, mas as coisas mudaram no jogo 3. O Bucks venceu por 86-83, em um duelo disputado até o fim, e chegando na quarta partida da série, o Milwaukee conquistou o empate. Kyrie se machucou gravemente, torcendo o tornozelo direito após cair no pé de Giannis Antetokounmpo. E no jogo 5, quase que por
uma imposição, Harden voltou, mas teve uma performance muito apagada porque jogou levemente lesionado, marcando apenas 5 pontos e errando todas as suas 8 tentativas para 3. Kevin Durant, por outro lado, brilhou, jogando o jogo inteiro e anotando impressionantes 49 pontos para garantir a vitória do Nets. No jogo 6 era tudo ou nada para o Bucks. Ainda sem Irving, Harden melhorou da partida anterior, anotando 16 pontos e distribuindo 7 assistências, mas o Milwaukee Bucks venceu e forçaram o jogo 7, lá em Brooklyn. A última partida desse confronto foi uma das mais emocionantes dos últimos anos. Giannis e Durant travaram um duelo espetacular. Harden, melhor da sua lesão, conseguiu contribuir com 22 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. E o jogo, por causa de 2 centímetros, não foi vencido pelo Nets. What an incredible shot! No tempo extra, os Bucks venceram por 6-2, eliminando o Nets dentro de casa. Uma frustração enorme, um sentimento que o time do Nets poderia ter vencido. E pela pouca participação do trio ao mesmo tempo em quadra, todos gostariam de ver mais do que esse Big Three era verdadeiramente capaz. Mas para a infelicidade dos torcedores, o trio do Nets continuaria a enfrentar lesões e muitos conflitos na temporada seguinte, até que Harden não aguentou mais e pediu para ser trocado. E assim tivemos o fracasso do super time de Brooklyn, que por conta de vários fatores combinados, como a lesão dos jogadores em questão, polêmicas constantes, incluindo o Kyrie Irving com a sua recusa a tomar a vacina, foi uma combinação para que Durant, Harden e Kyrie jogassem apenas 16 partidas juntos. E no dia 10 de fevereiro de 2022, James Harden foi trocado para o Philadelphia 76ers, formando uma dupla poderosa ao lado de Joel Embiid. Em Philly, Harden teve boas atuações, mas a equipe não conseguiu sucesso nos playoffs. Em 2023, em uma viagem que James Harden fez para a China após a eliminação na pós-temporada, Harden pediu para ser trocado novamente, dessa vez acusando Daryl Morey, o gerente do 76ers, de ser um mentiroso, falando que jamais voltaria a defender um time que ele fosse o general manager. Assim, ele forçou a sua saída dos Sixers direto para Los Angeles. No dia 1º de novembro de 2023, James Harden foi trocado para o Clippers. Ele chegava na cidade de LA para se reunir novamente com seu antigo companheiro Russell Westbrook, sim, pela terceira vez, e formar um forte trio ao lado de Kawhi Leonard e Paul George. O time tinha um vasto poder ofensivo. Harden logo virou o comandante das ações do time, e com Westbrook vindo do banco, os Clippers ficaram em quarto lugar na Conferência Oeste. Mas chegando na pós-temporada, foram eliminados pelo Dallas Mavericks. Kawhi Leonard jogando apenas 2 jogos, e sem ele, claramente aquele time perdeu a força. Harden ainda teve boas médias de 21 pontos e 8 assistências nos 6 jogos contra o Dallas, mas Luka Doncic e Kyrie Irving foram demais para o Clippers. Na temporada de 2024-2025, Harden voltou a surpreender com suas boas performances, tendo excelentes médias de 22,8 pontos, 8,7 assistências e 5,8 rebotes, sendo cotado em 10º lugar na corrida de MVP, mais uma vez sendo selecionado para o All-Star, a 11ª seleção da sua carreira, e comandando um Clippers que passava por instabilidades com a saúde do seu principal jogador, Kawhi Leonard, e também perderem o terceiro integrante desse Big Three, Paul George, que foi se juntar ao Philadelphia 76ers por não entrar em um acordo de salário com o time de LA. Surpreendendo a todos com boas performances, o time do Clippers ainda foi aos playoffs, mas acabaram encarando um inspirado time de Denver que conseguiu superar o Los Angeles Clippers em uma melhor de 7 jogos. Harden teve boas performances nas 6 primeiras partidas desse confronto, tendo destaque para o seu duplo-duplo de 32 pontos e 11 assistências no jogo 1. Porém, no jogo mais decisivo e mais importante da temporada 24-25, ele fez apenas 7 pontos em 2 arremessos convertidos de 8 tentativas. E no momento em que eu gravo esse vídeo para vocês, ele se encontra em um time do Clippers muito experiente, onde ele volta a dividir quadra com Chris Paul e com vários outros atletas com mais de 30 anos nas costas. Após eu relatar aqui a carreira de um talento único na história da NBA, com certeza um dos 20 atletas que fizeram a liga mudar sua forma de ver o ataque, ainda fica uma dúvida: será que ainda dá tempo de James Harden conquistar o tão sonhado título da NBA? Infelizmente para mim, parece que esse é o tipo de coisa que não vai acontecer. Mas uma coisa é certa: James Edward Harden Jr. já colocou seu nome na história, um dos pontuadores mais imparáveis que o mundo já viu, número 2 na lista de 3 pontos convertidos na história da liga, e com certeza um dos melhores shooting guards a tocarem uma bola de basquete. E esse foi o vídeo de hoje, minha família. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a carreira do James Harden. O que você acha do Barba? Você é fã dele, não é? E acha que ele é um dos melhores pontuadores da história? Comenta aqui que eu quero saber muito o que você acha sobre ele, porque é muito maneiro de ver assim o complemento do vídeo lendo os comentários. Se você ficou até aqui também, você pode me apoiar se inscrevendo aqui no canal, deixando o sininho ativado para receber mais vídeos como esse em primeira mão, deixando um likezão também, já tá demais. Tem aqui a opção do YouTube em hypar para poder que esse vídeo chegue a mais pessoas. Ou se quiser ajudar mais diretamente, tem o Seja Membro por apenas R$2
se ajuda a manter a frequência e melhorar a qualidade aqui dos vídeos. E se você quiser ter um produto exclusivo e limitado, temos também a loja oficial do canal, que é a loja Trash Talk. São camisetas oversize exclusivas e limitadas que eu mesmo desenvolvi, que eu faço assim para ser como se fosse um item de colecionador. Se você quiser adquirir uma, andar estilosão, ainda apoiar o meu trabalho e ainda por cima com peças de muita qualidade que eu desenvolvi, mano, aqui embaixo tem um link na descrição e garante a sua, porque eu não sei também quando é que você vai estar vendo esse vídeo, né, mas eu espero que em breve, então você pode aproveitar essa promoção. Agora sim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado de coração pela sua audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!